Queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que nos acompanham aí pelas redes sociais, através do canal do YouTube, do Facebook, do Instagram, nossos votos cordiais de muita paz, desejando a Deus que possa abençoar a sua vida, te envolver em paz, em tranquilidade e, acima de tudo, possa inspirar cada um daqueles que nos ouvem nesse momento, para que o seu olhar e a sua atenção cada vez mais se volte para aquilo que verdadeiramente é essencial na nossa vida, qual seja a observância da lei de Deus. Na noite de hoje, ou nesse momento, em qualquer momento em que você esteja me ouvindo, nós gostaríamos aqui de trazer algo importante. Trata-se de uma lição que está no livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Busquemos a Luz. Diz-nos o benfeitor: toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Paulo, 2 Timóteo 3:16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendestes a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetestes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir, sejam elas subscritas em sua exposição, por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos da carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação pelo valor que se lhe reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontra e a treva não nos alcançará. Nesta belíssima página do benfeitor Emmanuel, nós podemos perceber o resgate de uma instrução dada ao jovem Timóteo. Na expressão toda a escritura é inspirada por Deus, a palavra escritura traduz o grego gapé, que significa escritos. Esse termo para o povo judeu do primeiro século tinha um significado especial, que se referia especificamente ao conjunto de escritos que formam a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, Essa palavra é usada
pelo menos 55 vezes no Novo Testamento. Gapé, escritos. Então, quando o Novo Testamento fala da inspiração da Escritura, isso implica na afirmação de que todos os escritos do Antigo Testamento não podem ser descartados. E aí, por isso diz-nos Emmanuel, preciso então conhecer-lhe a importância. Portanto, quando o apóstolo Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele tinha em mente principalmente os escritos do Antigo Testamento. Não havia ainda um novo. Os chamados ditos do Senhor. Não havia ainda um Novo Testamento, pois ele só veio a ser completado no final do primeiro século. Deduzimos daí que, quando Paulo escreveu essas palavras, o Novo Testamento ainda não existia como uma coleção completa, assim como já era o Antigo Testamento. Não havia essa concatenação que nós conhecemos hoje como Bíblia. Os textos eram esparsos e falamos de uma época também em que a escrita ela não era tão importante. Assim, por isso vemos Jesus utilizando-se de outros métodos de ensino, parábolas, provérbios, enigmas, enfim. Na sentença, toda a Escritura é inspirada por Deus. Muito pelo contrário, Jesus, por exemplo, ao mesmo tempo em que reconhecia que a Escritura do Antigo Testamento representava para aquele tempo a revelação de Deus, também colocava, melhor dizendo, suas próprias palavras, que estão registradas no Novo Testamento, em pé de igualdade aos escritos do Antigo Testamento. Mas que trazia no seu âmago a necessidade de bem compreender aquilo que estava escrito. É por isso que vemos na parábola do bom samaritano, quando indagado ao doutor da lei sobre qual o maior mandamento, conforme nos registra o evangelista Lucas, Jesus teria voltado a ele e dito: o que está escrito? Como lês? Ou seja, que tipo de interpretação dás ao que lês? E assim Jesus vai então dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E muitos tomaram destas expressões como se Jesus estivesse afrontando a lei mosaica, quando na verdade estava enfatizando a necessidade do cumprimento da lei e não a derrogação dela. Ele mesmo haveria de dizer: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim para cumpri-los. Demonstrando a necessidade de se bem compreender e extrair daqueles ensinos tudo aquilo que é de ordem divina. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio, porque então questionarmos a origem dos textos, antes saibamos examinar-lhes o valor pelo seu próprio valor, sobretudo pelo divino, reconhecido naquilo que lê. Essa preocupação de examinar o valor do que está escrito, nós percebemos na figura do codificador, Allan Kardec. Ao trabalhar a identidade dos espíritos, mostra-nos o critério utilizado na análise daqueles escritos, os ditados pronunciados pelos espíritos. E assim nós veremos que Kardec faz uma classificação não considerando os nomes assinalados, mas sobretudo e acima de tudo o conteúdo doutrinário, o conteúdo moral, né? Ou
a grandeza daqueles ensinamentos contidos exatamente na essência moral de que lhes era portador. Os apóstolos também tiveram essa mesma consciência. Em outras palavras, eles reconheciam que o processo de registro das Escrituras ainda não havia sido concluído e que as novas Escrituras estavam sendo produzidas e acrescentadas ao corpo de escritos que iriam mais tarde formar esse compêndio que nós conhecemos como Bíblia. Quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, basicamente ele está dizendo que tudo provém de Deus. Toda revelação provém de Deus. Deus é quem se revela ao homem. E nós sabemos, quando lemos o Evangelho, no seu primeiro capítulo, que a revelação ela vai se dando de maneira gradual. É por isso que Kardec trabalha lá, o caráter da revelação espírita no livro A Gênese, no seu primeiro capítulo. Mas já na introdução, ou melhor, no primeiro capítulo do Evangelho, Kardec trabalha também a ideia das três revelações, apontando ali personificação, da primeira em Moisés, da segunda como sendo Jesus e da terceira, como sabemos, o Consolador prometido, o Espiritismo. E nessa declaração de Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus, o apóstolo usa uma expressão grega que literalmente significa que a Escritura foi soprada por Deus, do grego theoneustos. Com isso, o que Paulo está dizendo é que toda a Escritura foi produzida porque Deus a soprou para fora, assim como ele soprou o fôlego de vida dos homens, conforme lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Sabemos que soprar para fora é, na verdade, expiração e não inspiração, que significa soprar para dentro. Por esse motivo, os estudiosos sugerem que, tecnicamente, uma melhor tradução para a declaração de Paulo seria dizer que toda a Escritura foi dada por expiração de Deus, em vez de por inspiração de Deus. A inspiração é da parte daqueles que no mundo representaram os agentes transmissores da sua lei, como lemos em O Livro dos Espíritos, Deus encarregando o homem de revelar a sua própria lei, mas não qualquer homem, homens de bem, como lemos na questão 624 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai abordar sobre o caráter do verdadeiro homem, do profeta, o caráter do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, vai dizer-nos Kardec. O que o apóstolo está falando tem a ver com o que Deus sopra e não em quem Deus sopra. Porque o sopro de Deus é para toda a sua obra. Mas captar esse sopro requer de nós uma condição. Ao insistir no fato de que toda a Escritura foi soprada para fora por Deus, Paulo está dizendo que a origem suprema da Escritura é Deus. Ele é a fonte desses escritos. É o que Emmanuel resgata nessa mensagem. Mas, por outro lado, há também o conceito de inspiração, que diz respeito à obra do Espírito, representadas na figura dos profetas do Antigo Testamento, mas nos espíritos que, com um grau de superioridade moral, com a missão de revelação da própria lei divina, são chamados, junto aos homens para o cumprimento da mesma lei. Se, portanto, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, isso implica em sua plena inspiração que se converte em verbo. Mas também é importante entender que a obra de Deus não anulou a personalidade e as características de cada escritor humano no processo de registro da Escritura.
mas o seu mais alto nível. Então, a inspiração divina não é algo mecânico, mas sim guarda relação com o grau de elevação do pensamento daqueles encarregados de transmitir a lei de Deus. Embora a Escritura tenha tido dezenas de escritores com diferentes estilos e particularidades, embora hoje nós nos debrucemos sobre a doutrina espírita, que é fruto de um coletivo de espíritos encarregados de a revelar, nós podemos afirmar que é correto que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo escreveu essas palavras para o jovem Timóteo, enfatizando que a Escritura é uma ferramenta indispensável para o homem, pois ela é útil para o conhecimento da verdade, para o nosso aprimoramento em razão do espírito imortal que somos, também para a correção das nossas imperfeições e, acima de tudo, para o nosso próprio engrandecimento e proximidade de Deus. Para a nossa educação na justiça, sabemos com Kardec, conforme lemos na questão 614, que a lei de Deus é a única, verdadeira para a felicidade do homem. Não há uma outra fórmula, senão o cumprimento da lei. Então, através da revelação divina, nós tornamos plenamente equipados para, usando-a em nossa alma e em nossas experiências, podermos adquirir os talentos eternos, as virtudes necessárias da sabedoria e do amor, valores imprescindíveis para o homem espiritual. Permanecer na verdade é aplicar essa verdade da forma apropriada, de modo a exercer o seu ofício real, proclamando o Evangelho de Deus, por exemplo, da própria vida, aonde quer que estivermos ou com quem estejamos. E assim permanecemos a afirmar: toda a Escritura provém de Deus. Toda Escritura provém de Deus. Busquemos a luz aonde quer que ela se encontre, pois assim procedendo, a treva jamais nos alcançará. A você que me ouve nesse momento, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa buscar sempre na inspiração divina, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, seja em qual livro for, mas tendo sempre como objetivo extrair daquilo que se lê os exemplos de vida necessários, os valores necessários para que eles possam imprimir ou fazer dos atos da sua vida, a impressão desses valores, e dessa maneira você possa se servir de exemplo aos outros, aqueles que se encontram na retaguarda. Muita paz a todos e até um outro encontro, se Deus nos permitir.